gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 18, texto que temos trazido como reflexão para as nossas vidas esta semana, texto que Deus colocou no meu coração no domingo passado pela manhã, para compartilhar com a igreja, e de lá para cá nós temos tido o privilégio de refletir e pensar nestas verdades. Este salmo que está relacionado com a experiência de Davi, ligada a 2 de Samuel, capítulo de número 22, e o contexto ali é de libertação, o contexto é de vitória, o contexto é de livramento. E nada melhor do que renovarmos a nossa mente, renovarmos a nossa esperança, renovarmos a nossa vida, a nossa história, renovarmos a nossa fé pela palavra, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos crentes em Deus e na sua palavra, viu, gente? Não adianta ser somente crente em Deus. Crês tu que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então não adianta só crer que Deus existe, crer que Deus é o Senhor, crer que Deus é vitorioso, crer em Deus. Até o diabo crê que Deus existe, até porque ele foi criado por Deus, não como diabo, não como Satanás, mas como Lucifer, como anjo de luz. Então crer em Deus é óbvio que, na medida do possível, todos nós estamos crendo, mas crer na palavra é algo que você e eu precisamos ter como prática de obediência. Antes de propriamente entrar, já aproveitando este gancho, esta introdução aqui em relação à fé e a crer na palavra, abra comigo no Evangelho de João, depois a gente volta aqui para o Salmo de número 18, porque é assim, gente, ou nós baseamos a nossa vida na palavra, ou vamos basear a nossa vida nos conceitos deste mundo. Aí você assiste a live de ontem, que está melhor explicado. Jesus falou o seguinte em João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu já falei com você aqui que passei da idade de ficar discutindo Bíblia, se está certo, se está errado. Meu irmão, eu hoje já sou avô, 2 netas, Aurinha e Isabela. Então, não preciso de provar mais nada para ninguém, não tenho que viver para dar satisfação para ninguém, não tenho que ter aparência e imagem. As pessoas às vezes falam comigo: sua camisa, você usou essa camisa? Porque aqui no Vale eu tenho algumas roupas e lá na cidade outras. Então, quando eu estou aqui, eu repito as roupas. Como eu fazia o programa antes falando de vida, ainda está na internet, você pode acessar aí. Durante muito tempo o programa é diário, né? De segunda a sexta. Aí eu levava 5 camisas para gravar o programa. Então, eu gravava de uma vez só, no mesmo horário, no mesmo dia, eu gravava os 5 programas. Mas aí de programa em programa eu trocava a camisa. Aí depois eu cansei. Eu passei a fazer 5 programas com uma camisa só. Porque era o mesmo dia, o mesmo horário, estava a mesma coisa, ficava mais confortável, mais fácil. Aí eu gravava aqui também a mesma coisa. Aí às vezes o cabelo está despenteado, o fundo não está bom, não sei o que, porque eu acordei, eu estou tomando café, estou aqui curtindo esse visual, fazendo o que Jesus mandou, olhando a natureza, ouvindo os pássaros, mas enfim, a gente já não vive mais para ficar discutindo com as pessoas sobre a vida. Porém, a Bíblia diz o seguinte: você ama a Jesus, então se obedece a Ele. Eu não vou discutir com vocês. Eu amo, mas eu não obedeço. Então tá, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem foi que disse? Jesus. Se você acha que é diferente, depois ele disse assim, versículo de número 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E depois ele diz no versículo 23 de novo, não sei por que tão rápido, né? Versículo 15, versículo 21, versículo 23,
Ele repete de novo: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada, habitação nele. 3 vezes, dos versículos 15 a 23 de João 14, Jesus insiste e repete dizendo o seguinte: você me ama, você guarda a minha palavra. Você me ama, você obedece a minha palavra. Você me ama, você se submete, você honra, você tem no seu coração que amar a Cristo é igual obedecer a Cristo. Bem, dito isto, Salmo de número 18, um homem chamado Davi experimenta na sua vida a proteção de Deus, o cuidado de Deus, um homem que, dentro da sua perspectiva e do seu momento e contexto histórico, na velha aliança, é um homem segundo o coração de Deus, um homem que ama a Deus, e este homem experimenta o cuidado de Deus em todo o tempo na sua vida, desde a sua infância e adolescência, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai e as protegia dos ataques, não só dos homens, mas dos animais, tanto de leão quanto de urso e de outros animais. E este homem que em sua vida, desde a adolescência, como eu disse, experimenta os milagres e a proteção de Deus, depois enfrenta o gigante chamado Golias, você sabe da história. Depois ele é chamado e alçado para ser rei de uma nação, a nação de Israel, substituindo a Saul, que contrariou o mandamento, que desobedeceu a palavra de Deus e foi destituído por Deus de governar a nação de Israel, e em seu lugar foi colocado Davi. Desde então ele continua experimentando do seu chamado, o livramento através dos ataques malignos, satânicos de Saul contra a sua vida, mas ele nunca ousou levantar as mãos contra Saul, foi liberto, foi alçado a este posto. Depois, dentro da sua própria casa, através do seu filho Absalão, ele sofre uma rebelião, uma revolta, e ele então é expulso, ele foge, mas ainda assim o Senhor é por ele, o Senhor faz com que ele se torne vitorioso e coloca-o novamente para reinar no lugar que Deus o havia colocado, e então ele escreve o Salmo de número 18. E ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então, estas expressões de louvor, de engrandecimento, de exaltação que Davi coloca na pessoa de Deus, é a mesma exaltação, é a mesma confiança, é a mesma devoção, é a mesma rendição. Nós nos rendemos, nos prostramos diante deste Pai amoroso no momento das nossas aflições. Haja vista que ele cita no versículo número 3, clamo ao Senhor. Ele clama ao Senhor, quando lá ele diz: digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Então, em todo tempo, a palavra de Deus nos mostra, das alturas, diz o versículo 16, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrando-me do meu inimigo poderoso, livrou-me, libertou-me. É a ênfase, é o tema, é mostrando para você e para mim que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos a liberdade, a experiência, a maravilhosa graça sobre nós de podermos ter a Deus como nosso Pai. E esta liberdade que temos de dirigirmos a Ele como Pai, de experimentarmos o nosso relacionamento com Ele como Pai, porque veja, na época de Davi, Deus habitava no tabernáculo, na tenda. Hoje, Deus habita em nós, nós somos o templo, porque Davi não pôde construir o templo físico. Davi ergueu a tenda, o tabernáculo, mas quem construiu, quem erigiu, quem fez o templo que foi estabelecido por Deus foi Salomão, filho de Davi, porque Davi tinha suas mãos sujas de sangue por causa das batalhas, por causa das guerras.
Então Salomão se torna o homem mais sábio da história e então ele constrói o templo e Deus habita naquele templo. Mas você e eu somos o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós, Deus mora em nós. Nós lemos isso aqui introdutoriamente para aqueles que estão chegando agora em João capítulo 14, versículos 15, 21 e 23, quando Deus diz através do seu Filho Jesus que ele viria morar em nós, fazer habitação em nós. Esta morada de Deus nos permite um relacionamento com ele de intimidade, de liberdade, e é por isso que a gente chama Deus de Pai. Mas veja bem, o fato, a verdade da nossa experiência, sua e minha, de que como filhos podemos ter acesso contínuo, irrestrito, contínuo, intenso, intencional, livres a Ele como Pai. Isto não muda que Ele é o Todo-Poderoso. Não tirou de Deus sua soberania, o seu poder. Ele continua onipotente, onipresente, onisciente. E isso é maravilhoso para você e para mim, porque nós não só temos um Deus onipresente, onipotente, onisciente, como este Deus onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso, o grande eu sou, é o nosso Pai. Então você tem toda a garantia, toda a liberdade, você tem toda a segurança. Davi já tinha esta segurança, tendo a Deus como Senhor. Olha aqui, ó. Davi tinha a Deus e relacionava-se com ele como Senhor. Você e eu nos relacionamos com Deus como Pai. Ele é nosso Pai. E além de ser nosso Pai, ele continua sendo Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Por isto que ele também, como fez com Davi, faz conosco. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio, nosso escudo, nossa fortaleza, nossa torre alta, nosso libertador, aquele a quem nós clamamos, aquele a quem nós podemos contar que ele vai nos libertar dos nossos inimigos, que ele vai estender a sua mão e nos dar a vitória e nos conceder a cada dia o escudo que é dele. Lá no Salmo do número 18, gostaria que você abrisse lá, nós lemos ontem, eu estou fazendo uma síntese rapidinha para a gente ir para o finalzinho deste Salmo, que é maravilhoso. E ele diz no versículo 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, a palavra do Senhor é poder, diz o salmista, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os curou daquilo que lhes era mortal. Então isso é maravilhoso para você e para mim. Nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, é um Deus que não reconhece a morte. Deixa eu lhe dar uma notícia, meu irmão e minha irmã. Deus não é Deus de mortos. Ninguém que crê em Deus, todos que foram feitos filhos de Deus, ainda que o corpo desça à cova, a alma é eterna e está no paraíso com Deus. Os filhos de Deus, anote isso, não morrem, eles dormem. O que morre é o corpo, meu irmão e minha irmã, a sua vida, a sua alma. Jesus disse para aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com ele, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Então não existe morte. Daqui nós vamos para o paraíso esperar a volta de Cristo. Não existe outra vida, não existe outro tempo. É hoje, aqui e agora. Você nasce de novo, experimenta a libertação do pecado, experimenta uma nova vida. E a partir de agora, quando este corpo que veio do pó para o pó voltar, esta alma, esta vida que está dentro de nós, ela vai para o paraíso esperar a volta de Cristo, desfrutar do refrigério e da glória de Deus. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, poderosa. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Não existe outros. Outros são deuses criados pelos homens. Quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. É por isso que ele é a nossa torre alta.
Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Ou seja, não há nada que possa impedir você de experimentar a vitória que Deus tem. Só você pode impedir Deus de agir na sua vida e de dar a você a vitória que Ele já conquistou por você. Meu irmão, minha irmã, vamos tomar café para dar uma pausa para respirar. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem preparado para você, ninguém pode impedir de que Ele execute. Gente, está na Bíblia. Isso está na Bíblia, não estou inventando. A quem Deus chama, Ele justifica. A quem Deus chama, Ele glorifica. A quem Deus chama, Ele cumpre a sua palavra, a sua vontade. Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Está na Bíblia. Deus tem caminhos de paz. Está na Bíblia. Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Está na Bíblia. Nenhuma das palavras, disse Josué, nenhuma das promessas de Deus deixaram de ser cumpridas, todas elas foram cumpridas, está na Bíblia. Deus tem um plano para você, para mim, e ninguém pode impedir esse plano, a não ser você. Loucura isso, né? Nós, somente nós, como filhos, registra aí, tá? Somente nós, como filhos, podemos impedir Deus. Porque da parte de Deus, já está tudo pronto, meu irmão. Está tudo feito. Gente, vou ler de novo. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Sustenta ou não sustenta? Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Está dizendo, olha, não há nada que possa impedir você de agir. Agora veja o versículo 35, que para mim é o que mais importa nesse aspecto da vitória, da vida. Tu me dás, Deus me dá o teu escudo. Eu gosto de refletir, eu volto sempre aqui, irmãos. Tu me dás o teu escudo de vitória. Quem é que dá o escudo de vitória? De quem é que é o escudo de vitória? Por que nós alcançamos a vitória? Porque Ele nos dá o escudo dele de vitória. O escudo é dele, não é meu. O escudo é dele. É Ele que estabelece a vitória. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Gente, isso é maravilhoso. A mão de Deus é que nos sustenta. Tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Se isto não traz você para uma dimensão de fé, onde você possa decidir viver para a glória de Deus, eu não sei o que pode mexer mais com a sua vida e com a sua história. E então, a partir do versículo de número 46, eu disse que a gente ia refletir sobre esse finalzinho do Salmo 18 hoje. Ele diz assim: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Davi está dizendo, olha, eu experimentei isto. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Gente, Deus nos liberta. Grave isto, meu irmão, minha irmã. Cristianismo tem tudo a ver com libertação do pecado. Sem libertação do pecado é falácia, é engodo, é engano, é mentira. Por causa desta libertação, por causa desta vitória, por causa deste escudo, porque tu és o Senhor, a minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, que me sustenta. Aí, diante de todas estas verdades e experiências, Davi diz assim: por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido,
com Davi e os seus descendentes para sempre. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. E aí eu queria pensar um pouquinho com você a respeito da nossa vida de testemunho. Sabe, gente, como é que está a nossa vida de testemunho? O quanto nós verdadeiramente estamos testemunhando da vida nova, da vida ressurreta, da vida transformada, da vida de graça, de poder, de glória deste Deus maravilhoso. Que às vezes eu fico pensando, puxa, a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa poderosa na nossa vida, experimentamos tantas coisas boas do nosso Pai. Será que nós estamos testemunhando? Porque se você e eu não mudarmos a nossa maneira de pensar, já vou eu de novo, deixando claro que eu não sou psicólogo, não estou falando de psicologia, para isso aí você tem os psicólogos, os psiquiatras, isso é outra coisa, não é capacidade nem competência minha. Estou falando de Bíblia. Você e eu precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. A Bíblia fala de mente o tempo todo, viu, gente? A Bíblia fala de espírito, alma e corpo. Esquece essa ideia de que cristianismo é só coisa espiritual e o resto nós temos que aceitar. Não, não é evolução, é crescimento, é aperfeiçoamento. A Bíblia diz assim, olha, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia diz, aquele que em vós começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. A Bíblia nos mostra claramente o tempo todo da necessidade que nós temos de crescer. Mas para isso nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que Deus trabalha em nós, nos libertando do pecado, nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando do domínio de Satanás sobre nós e nos dando vida nova. E esta vida nova tem o poder de ter a mente renovada. Eu já li, vou ler de novo. Romanos 12, e aí eu vou ler para você o que eu queria ler ontem, do que os cientistas falam, do que os estudiosos falam, do que os pesquisadores falam, confirmando o que a Bíblia diz. Olha, Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu disse para você ontem, se eu quero ler com você uma pesquisa do livro Mindset, você pode ler, recomendo a leitura deste livro para você. Já tenho lido e tem sido muito bom para mim. E dentro desta pesquisa, nós estamos falando de neurociência, tá? Nós estamos falando de pesquisa agora. Mas só para você entender a importância de nós termos a nossa mente renovada. E aí, diz a escritora deste livro, ao mesmo tempo, os cientistas estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que se havia imaginado para aprender e desenvolver o cérebro durante toda a vida. Isso aqui não é Bíblia, não? Se isto aqui não é Bíblia, eu não sei o que é Bíblia. Então vou falar com você. Disse Jesus, a palavra de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Jesus falou, gente, vocês precisam aprender. Aí Jesus depois disse assim, olha, vocês vão por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Se alguém nos ensina para que nós possamos aprender. Aí os cientistas estão dizendo assim, olha, agora a ciência descobriu que as pessoas têm a capacidade muito
maior do que se havia imaginado. É porque não leram a Bíblia antes. Se tivesse lido a Bíblia antes, os cientistas já tinham chegado a essa conclusão. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui bacana para você. Eu não tenho nada contra a ciência, eu tenho tudo a favor da ciência, até porque eu sei que a ciência, no tempo de Deus, só vai comprovar o que Deus já disse. Deus já tinha dito: aprenda, cresça, ensine para que aprenda-se. E aí a ciência está dizendo: olha, descobrimos que o homem tem uma capacidade muito maior de aprender do que se havia imaginado, de desenvolver o cérebro. Agora escute esta expressão científica: estudo, durante toda a vida. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, olha, em todo tempo. Quem sabe o que é em todo tempo? Em todo tempo em todo tempo. Revelação maravilhosa. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Ninguém tinha descoberto isso. O que é em todo tempo? É em todo tempo. A Bíblia diz que em todo tempo você deve ter a palavra de Deus habitando ricamente dentro de você, que em todo tempo você deve crescer, que em todo tempo você deve buscar ao Senhor, que em todo tempo você deve se render a Ele, que em todo tempo você deve ser renovado na sua mente pelo poder da palavra de Deus. E eles estão dizendo, durante toda a vida. É claro que cada um possui uma dotação genética específica. As pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início de suas vidas. Foram criadas, cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser, de existir. Mas, olha aqui se isso não é Bíblia, gente. Evidentemente, a experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem-nas no restante do percurso, meu irmão e minha irmã. Ei! Já disse e vou repetir, hein? Esse negócio de achar que é graça, eu sou salvo pela graça, agora não tem que ter mais nada. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar, você vai orar. Fala comigo que oração não é um esforço pessoal intenso, intencional, proposital, desafiador. É um esforço. Olha aqui. Acho que eu estou muito empolgado hoje, devo ter tomado muito café de manhã. Paulo diz assim, eu esmurro meu corpo, eu pego meu corpo aqui, este corpo, e falo com ele assim, corpo, você tem que me obedecer. Eu te reduzo à escravidão, eu te trato como servo, corpo. Isso não é esforço, não? Aí a ciência está dizendo assim, olha, treinamento, esforço pessoal, treinamento de quê? Pela palavra. Quem é que treina as nossas mãos? Acabamos de ler lá. Ele que habilita as nossas mãos para a batalha. É a nossa decisão de viver para a glória dele, de viver para ele. Nos conduzem no restante do percurso. É o aperfeiçoamento agora. Robert Sternberg, o guru da inteligência na atualidade, escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com objetivo. Eu tenho a memória ruim, pois vai melhorar. Eu não guardo, eu leio a Bíblia e não guardo, vai guardar. Porque você vai treinar, você vai exercitar, você vai confessar, você vai repetir, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Você vai professar a fé, você vai confessar a palavra de Deus, e aquilo vai estar entranhado na sua alma, na sua mente, no seu cérebro, nos seus neurônios, nas suas conexões, na sua alma, e você vai vivenciar isso. E sim, a dedicação com objetivo é que vai fazer você crescer. Ou como reconheceu o seu precursor, o precursor desse cientista, Binet, nem sempre as pessoas, anota isso aí, meu irmão. Alguém já falou com você assim, você é burro? Mentira do diabo. Deixa eu lhe dar uma notícia. 2 coisas que você precisa, coloca no seu coração. Ninguém é burro. 1. 2. Todos nós podemos aprender e evoluir. Ninguém é burro. E todos nós podemos aprender e evoluir. E deixa eu dar uma outra dica importante para você. É errado, é equivocado. Eu sei que às vezes se fala por bem, querendo estimular. Mas essa história, você precisa estudar para ser alguém na vida. Já ouviu isso?
Você já é alguém na vida. Você é alguém que Deus criou à imagem e semelhança dele. Você é alguém que Deus chamou de especial. Essa ideia, tem que estudar para ser alguém na vida. Não, você já é alguém na vida. Você é alguém que Deus te chamou para ser conforme a imagem do Filho dele, para ser semelhante ao Filho dele. Você é alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo para experimentar a graça dele, o amor dele, o poder dele, a glória dele, o derramar do Espírito Santo na sua vida. Você é alguém especial e agora a ciência está dizendo isso. Sabe, queridos, nós precisamos a cada dia expandir a nossa visão, o nosso conhecimento para entendermos que aquele que começou esta boa obra, ele vai aperfeiçoando-a de maneira plena e poderosa. Então a Bíblia diz assim, olha, não é alguma capacidade prévia e fixa, mas é a dedicação com objetivo, ou como reconheceu o seu precursor bíblico, nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes, acabam sendo as mais inteligentes. Aí você lê o livro, você vai entender bem esse detalhe do pensamento fixo, da mente fixa e da mente criativa, da mente que quer crescer. Então você precisa buscar em Deus. A própria palavra já diz isto. Ouvir opiniões de sábios sobre assuntos científicos é uma coisa. Ok. Outra, olha só, gente, é compreender de que forma essas opiniões se aplicam a você. E aí a autora deste livro diz, minhas pesquisas ao longo de 20 anos. Oh, Deus, Espírito Santo. Olha aqui, gente, eu tenho que, agora é a minha chance. Hoje é meu dia. A gente fala o tempo todo aqui, identidade e destino, identidade e destino, identidade e destino, não fala? E aí eu fico falando com você, identidade e destino. Aí vem a ciência agora, pesquisa, 20 anos de pesquisa, e diz assim, minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo, a maneira como você se vê, afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que vida você quer ter? Se você quer ter uma vida plena, abundante, uma vida maravilhosa, você precisa olhar para si e ver a partir de você mesmo que Cristo é a sua vida, que Ele habita em você, que a sua identidade, sabe, outro dia eu renovei a minha carteira de identidade, registro geral, RG, eu fui lá renovar a minha identidade, e quando eu peguei, eu já estou na terceira, eu acho, e aí quando eu fui lá renovar, sabe o que eu reparei? Que eu continuo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, não mudou. A minha identidade fala, você é filho de e de, está lá escrito. Então deixa eu te dar uma notícia, olhe para você e se veja, e reconheça-se como filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus, você tem Cristo habitando dentro de você, a palavra de Deus vive em você, a sua identidade é a vida, é a pessoa de Cristo, meu irmão. Assim como você se vê, é assim que isto vai determinar a sua vida e a sua história. Você não vai aceitar mais que as pessoas digam que você é isso, aquilo, outro, que você precisa disso, que você precisa daquilo, para ser aceito, para ser querido, para ser aplaudido, para ser envolvido, introduzido num grupo, ou nisso ou naquilo, que nada. Você é alguém especial que Deus criou à imagem e semelhança dele e que agora em Cristo Jesus te fez filho dele. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, é por isso que não pode existir conflito existencial, crise existencial, e se existir, procure um psicólogo, um terapeuta e vá cuidar dos seus problemas emocionais, mas a palavra de Deus, Cristo e este crucificado, tem o poder de nos libertar de tudo aquilo que nos impede de experimentarmos o melhor de Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe nesta manhã.
Que o Senhor renove sobre a sua vida a palavra dEle, o poder dEle, e que você possa entender com clareza que Cristo habita dentro de você. Você é quem Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho dEle, amado dEle, guardado por Ele. A Bíblia diz que você é alguém que tem como o seu protetor, como o seu autor de vida, o nosso Pai Celestial, que escreveu uma linda história para você. Mas você precisa se ver, você precisa se aceitar como Deus te vê, como Deus te aceitou. Que a graça dele seja sobre você, que o amor, a misericórdia, a bondade dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua história, que você tenha uma excelente sexta-feira, abençoada, transbordante do Espírito Santo, da palavra de Deus, do amor dele, da paz dele, da alegria dele. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que em todo tempo você possa viver para testemunhar e dizer: Ele é o Senhor, por isso eu o louvarei.